que é importante pro YouTube indicar aqui o nosso pós-jogo. Então quem puder deixar aquele like aí ajuda demais, tá? Peço aí, todo mundo like. Ano passado, né, o Atlético ele não começou a brigar contra o rebaixamento. Na verdade, ele chegou na última rodada com o risco de queda. Esse ano, sinal de alerta ligado muito mais cedo. E não só pela tabela de classificação, mas pelo futebol apresentado, que era muito ruim com o Cuca. Hoje o Atlético voltou a jogar mal, especialmente no primeiro tempo, né? Um primeiro tempo pífio, horroroso. O Santos foi superior ao Galo na primeira etapa. Mas assim, eu não espero também, não esperava que o Sampaoli fizesse milagre. Era um trabalho ruim, que restava pouca coisa, então uma mudança, né? Uma ruptura de ideias em que o Atlético vai precisar de um tempo realmente para voltar a jogar bem. Por isso tudo, hoje importava muito mais o resultado do que o desempenho. E mesmo com todas essas ressalvas em relação à atuação do Atlético, a vitória esteve nas mãos. E o Atlético só vai retomar a confiança voltando a vencer. Se tivesse jogado muito bem, perdido o jogo, não ia retomar confiança, as críticas elas seriam pesadas, porque a tabela de classificação está escancarada e mostrando um perigo ali do Atlético colar na zona do rebaixamento, já está muito próximo disso. E aí o jogo se desenhando com a vitória nas mãos, o segundo tempo que sim, teve uma melhora, com uma boa leitura de jogo do Sampaoli, o Zé Ivaldo expulso de forma infantil aos 10 minutos e o Atlético faz o gol com o Igor Gomes. Aí, meu amigo, acabou o jogo, né? Aí o Atlético tem que ser maduro o suficiente, e aí esquece treinador. Pode ser com Cuca, Sampaoli, seja quem for. O Atlético tem jogadores experientes o suficiente para fazer a leitura desse tipo de jogo. Você, numa fase ruim, jogando mal, o Atlético vinha de 4 derrotas consecutivas, considerando Brasileiro e Copa do Brasil. Faz 1-0 em casa, com a grande presença da torcida, diante de um Santos que vem mal também trocou de treinador há pouco tempo, com 1 a menos, o adversário com 1 a menos, aí tem que ser inteligente. Aí é rodar a bola, é cozinhar o jogo. E mesmo sem ter tanto a bola, eu até esperava que o Atlético tivesse mais a bola depois dessa expulsão do Zé Ivaldo, o Atlético deu uma recuada, mas mesmo assim não estava sofrendo. E aí não dá para normalizar o que o Lianco fez, que é um grande jogador. Eu acho o Lianco um grande jogador, mas muitas vezes ele se comporta como se fosse um craque, e não é. O Lianco, toda jogada, ele quer receber os aplausos da torcida. E tem jogada que ele tem que simplificar. Você falou do Júnior Santos. O Júnior Santos, dá para entender ele querer partir para cima, Thiago, porque ele é o atacante. Se o atacante tocar de lado, a maioria das vezes, não vai resultar em nada. Agora, se o zagueiro ele jogar para o lado, em alguns momentos vai ser mais importante e necessário do que sair jogando, do que tentar uma jogada diferente. E no lance do pênalti, o Lianco foi muito infeliz, foi muito infantil, era um jogo que estava controlado. Foi no momento que o Vojvoda tinha feito as alterações, nem deu para ver, né, como seria de fato ali o novo desenho do Santos com essas mudanças. E o Lianco faz o pênalti infantil, o Galo teve tempo, né, para poder reagir, 16 minutos de acréscimos, até criou oportunidades, mas parou também no goleiro do Santos, que entrou e fez uma boa atuação. Péssimo resultado, porque deixa o Atlético numa situação ainda complicada na tabela e não retoma o que era mais importante para esse momento, que é a confiança. Então, quando o torcedor fala ali no pós-jogo, estou um pouco preocupado agora com a Sul-Americana, eu entendo porque o Atlético tem que olhar para o Campeonato Brasileiro com total atenção. O futebol que o Atlético apresenta hoje é de luta contra o rebaixamento. O elenco não é de Z4, o elenco é muito melhor do que isso, mas o futebol apresentado é para lutar lá embaixo e o tempo de trabalho do Sampaoli é muito curto. Então, a perspectiva ela não é das melhores, porque o time volta a jogar mal e, mesmo com o resultado nas mãos, entrega de bandeja esse gol para o Santos e sai com empate com sabor total de derrota. E por conta, principalmente, não só disso, tá? Mas principalmente do que o Lianco fez... O Brian até falou que o Lianco fez, Beto, nem encostou no Tiquinho. Você tá de sacanagem, só pode. Cara, eu não vi o lance de novo, o lance pela câmera aqui da coisa, tá? Às vezes ele realmente nem encostou direito, mas assim, pra mim, pelo que eu vi aqui, foi falta sim, tá? Foi lance... E não é nem isso, cara. Não é nem a questão de se ele encostou, não encostou. Agora esse Júnior Santos é o pior atacante que eu já vi vestir a camisa. Mas uma coisa não anula a outra não, tá, Brian? Pode criticar os dois. Mas assim, pelo que eu vi ali, foi pênalti.
né? Mas já vamos falar disso. Eu vou até pegar aqui no Twitter, vou colocar aqui Lianco no pesquisar aqui, que aí vai aparecer para mim o lance. Qualquer coisa... Aqui, ó, deixa eu ver. Ah, pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Foi assim, quer ver, ó? Foi assim, ó. Aqui, ó. Falar a verdade, foi sim um pênalti bem mandrake mesmo. Foi um pênalti de fato bem mandrake, tá, ô Brian? Nisso aí você tem razão, foi um pênalti meio mandrake. Mas ele não tinha que estar dando carrinhozinho ali pra tentar salvar uma bola, mas nós já vamos falar sobre isso. A Gisele Games faz uma pergunta importante. Nicola, o zagueiro Lianco não está sendo muito mais um personagem do que um zagueiro sério no Galo? Gisele, o Lianco é muito bom zagueiro, tá? Faz uma temporada bem acima da média, mas nos 2 jogos que ele fez desde que voltou, contra o Cruzeiro e hoje ele falhou. Hoje o Atlético ia vencendo, ele faz a proteção contra o Tassiano e não percebe que o Tiquinho chegava, acaba escorregando e comete o pênalti que dá origem ao gol de empate do Santos. Tropeço gigante para o Peixe dentro de casa. No meio de semana também já havia ido mal. Acho que em alguns momentos ele se perde nesse personagem que ele criou, de um cara que é muito bravo, que é muito durão, que tira sarro. Eu acho, se eu fosse do meu time, se eu fosse dirigente de futebol e trabalhasse com o Lianco, eu ia falar, Lianco, vamos fazer o seguinte, primeiro futebol, depois você cresce para cima dos caras, depois uma coisa, outra coisa. Você está se perdendo no personagem, eu penso como a Gisele, não sei o que vocês acham sobre esse tema, tá bom? Vamos lá, primeiro com a escalação, o Sampaoli, que o problema de você... O grande problema de você recomeçar um trabalho do zero assim, igual a gente recomeçou em setembro, é que o cara tem que conhecer jogadores. Conhecer que eu falo não é só ele sabe quem é o Rony, quem são os caras, mas tem que ver no dia a dia, tem que ver nos jogos, que às vezes o cara tá treinando bem, mas não tá, aí entra pro jogo e vai mal. Entendeu? Então assim, esse é o grande problema, porque hoje ele escalou o time com o Rony titular. E o Rony fez um primeiro tempo péssimo. Até porque dentro de campo, aí o Hulk, ele colocou o Hulk para ser o armador ali, um pouco mais atrás, né? Tipo um segundo atacante ali como armador, e o Rony mais à frente. E o Rony até pegou um outro lance ali, mas nada demais. A única jogada do Atlético no primeiro tempo foi uma finalização do Coelho, que o goleiro, se ele tivesse desmaiado na hora, a bola batia nele, fraquinha. E aí o Atlético no primeiro tempo foi dominado pelo Santos. O Santos teve chance, o Neymar teve uma chance, onde ele estava sozinho. Ele finalizou fraco, o Everson defendeu e teve uma jogada onde o Vitor Hugo, que eu não sei o que faz no Atlético, ele foi